É sempre um prazer, né? A gente tentar aí passar um pouquinho do que a gente sabe para vocês. Quem sabe anima vocês a irem aí também para um laboratório, né? Se apaixonar por uma área que não necessariamente precisa ser a minha, né? Mas que vocês vão para um laboratório aí e consigam ter alguma satisfação pessoal aí, porque fazer ciência é investigação, né? Você tem curiosidade de descobrir alguma coisa, vai lá e pesquisa, investiga e consegue alguma coisa, isso dá uma realização pessoal muito grande, né? Então, a palestra de hoje, gente, para tentar esclarecer um pouquinho aí, né, da reação em cadeia da polimerase, a PCR, na sigla em inglês, e já adianto que ela não tem intuito de esmiuçar o assunto. A gente vai dar uma geral, vai tentar, né, mostrar os princípios e tem que ler a respeito, né, gente? Tem que estudar. A partir de livros aí ou de artigos científicos publicados em jornais, principalmente americanos, tá? Mas vamos lá. Aliás, eu já me desculpo, né? Muitos dos slides têm algum, né, que foram retirados de literatura em inglês, então eles têm alguma coisinha em inglês. Mas a gente vai explicando, tá bom? Vamos lá. Então, vamos falar, relembrando rapidamente aí de ácidos nucleicos, né, que é a base da PCR. Vamos falar rapidamente desse dogma central da biologia molecular. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem até tirinha do Calvin, tá? É que eu acabei esquecendo de procurar e pôr para vocês, que fala aqui do DNA e no sentido da vida, esse 5 linha, 3 linha. Espero que alguns de vocês já tenham escutado falar disso. Falar um pouquinho aí, então, só pincelar, né, do RNA mensageiro. Eu vou tentar falar para vocês, só para contextualizar um pouco do coronavírus aí, né? A gente consegue, então, tentar trazer alguma coisa da vacina, né? Como está sendo tratado esse assunto aí em relação ao DNA e RNA. E aí, sim, nós partimos para falar da reação em cadeia da polimerase, que ela basicamente tem 3 fases: a denaturação, o anelamento e a extensão. O sequenciamento de DNA, ele nada mais é do que uma variação da PCR. Eu não ia falar, resolvi colocar e acabei esquecendo de colocar aqui. Falar rapidamente de sequenciamento de DNA também, de PCR quantitativo, que também acaba acontecendo, né? Quando as pessoas fazem aquele teste do swab, né, do cotonete no nariz, o pessoal, para fazer o exame, né, do COVID, acaba usando esse PCR quantitativo para avaliar se você está com o vírus ou não. E aí sim a gente tenta partir para uma prática, tá bom? Vamos lá, então. Só para contextualizar vocês aí, essa história, ela já começa faz um bom tempo, desde 1869, quando se olhou para o núcleo de uma célula e percebeu que tinha uma substância lá dentro. Como não tinha meios de avaliá-la, simplesmente a chamaram de nucleína. Em 1880, descobriram que existiam bases nitrogenadas. Então, por que nitrogenadas? Porque elas têm nitrato na sua estrutura. Um pouquinho mais na frente, descobriu-se que eles tinham uma natureza ácida, essas nucleínas. Um ano depois, então, descobriu-se que esses ácidos nucleicos eram basicamente compostos por 2 moléculas, né? O RNA e o DNA. Em 1912, descobriu-se que os ácidos nucleicos eram compostos por polímeros, tá? Então, o monômero é um nucleotídeo que eu vou contar para vocês o que é aqui. Então, gente, o que eu preciso que vocês prestem atenção? Basicamente, os ácidos nucleicos são compostos por um
açúcar, tá? Uma pentose é um açúcar de 5 carbonos. Então, a gente começa a sempre contar a partir da ligação com a base. Então, aqui, no número 1, você pode ter uma dessas 5 bases nitrogenadas. Então, esse é o carbono 1 da minha molécula. No carbono 2, nós vamos ter 2 possibilidades. Se ela for um OH, uma hidroxila, nós vamos chamar essa molécula de ribose. E se ela não tiver o oxigênio e apenas o hidrogênio, uma desoxirribose. Vejam como o nome faz sentido. Desoxirribose. Ela não tem o oxigênio. Mais para frente nós vamos ver que essa parte aqui, né, do carbono 3, essa hidroxila, ela é essencial para a extensão do DNA. E aqui o carbono 5, onde nós temos os fosfatos conectados. Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção, a natureza negativa aqui desses fosfatos, tá? Então, ó, nós temos 1, 2, 3, 4 cargas negativas aqui. Isso vai ser importante na hora que a gente for falar de gel de agarose, quando a gente vai submeter esse DNA a uma corrente elétrica e ele vai, de acordo com essa carga, correr para um lado ou para o outro. Então, mais um pouquinho de nome aqui. Nucleotídeo é a estrutura toda da base nitrogenada, do açúcar, da pentose, e de 1, 2 ou 3 fosfatos. Para a gente poder diferenciar, então nós chamamos essa estrutura, quando ele está sozinho, apenas de nucleosídeo. Então, esse nucleosídeo, que é composto por uma base e a pentose, ele pode ser monofosfatado, difosfatado ou trifosfatado. E aí já te dou o exemplo, que é o ATP, que é o adenosina trifosfatada, que todo mundo, boa parte de você já deve ter escutado falar. Então, agora vamos falar um pouquinho da ribose aqui, do RNA. Qual que são as grandes diferenças de uma molécula para outra? Em relação ao DNA, então, no carbono 2, nós temos uma hidroxila, e as bases nitrogenadas, elas são desprovidas, nunca você vai ter no RNA a timina. Já no DNA, você vai ter aqui no carbono 2 um hidrogênio, né, uma desoxirribose, e nunca vamos ter a uracila. Tá bom, gente? Outra coisa legal, isso aqui normalmente é exercício até que o pessoal faz em vestibular, né? Em 1950, descobriu-se que existia uma paridade entre as bases, né, adenina e timina e citosina e guanina. O que a gente pode fazer com isso? A gente espera que o organismo ele tenha em torno de 25%, né, de cada base, mas isso não é exato. Você pode ter um organismo ou até um setor do DNA, uma região de um cromossomo, de um gene, que tenha um pouco mais de uma base do que de outra. Então, só para facilitar, vamos fazer uma conta rápida aqui, que é um exercício que o pessoal faz em testes e tal. O avaliador, ele fala para você que, por exemplo, um DNA, um segmento DNA, ele tem 20% de adenina. Então, por homologia, você vai saber que ele também tem 20% de timina, tá? Então, 20 com 20 dá 40. Isso quer dizer que os 60% restantes têm que ser das outras duas bases. Então, vai ser 30 e 30, tá? Isso aí só uma curiosidade que eu passei para vocês aí, tá? Em 1953, Watson e Crick conseguiram desvendar a estrutura do DNA. Então, imagina, lá em 53, eles construíram esse esqueleto aqui utilizando metais e estruturas aí para poder entender como que era essa estrutura. Como que a gente sabe que ela é hoje? Ela é desse jeito. Então, nós temos aí a famosa dupla hélice e as duas fitas de DNA ligadas por pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio. Então, aqui, nessa
figura, o que ele explica para a gente? Que, na verdade, essa hélice ela não é homogênea. Você tem sulcos menores e sulcos maiores, ou seja, a distância entre um sulco é pequena e aí é grande, ela fica intercalando entre sulcos grandes e pequenos, então ela não é homogênea, essa hélice. E outra coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso vai depender para a gente estipular a temperatura lá que eu vou correr minha reação de PCR. Por quê? Então, adenina e timina, ela forma 2 ligações de hidrogênio e citosina e guanina 3 ligações. Então, a ligação entre citosina e guanina ela é mais forte. Se eu tiver uma molécula de DNA com muito citosina e guanina, eu vou ter que fornecer uma temperatura maior ou colocar mais sal, vou ter que tomar alguma atitude para minha reação de PCR para ela acontecer do que se ela tiver menos CG e mais AT. Isso ficou claro, gente? Se eu tiver bastante AT, a ligação das 2 fitas de DNA ela é mais fácil de ser rompida. Se eu tiver muito CG, essa ligação eu vou ter que fornecer mais energia para quebrar essas pontes de hidrogênio aqui. Aqui nessa figura é para mostrar como as 2 fitas elas estão emparelhadas e como elas estão dispostas. Então, de novo, nós começamos a contagem sempre pela base. Então, esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 e 5. Então, esta extremidade da minha molécula, da minha fita de DNA, é a 5 linha. Se você contar 1, 2, 3, então aqui nós temos a extremidade 3 linha. Reforçando aqui de novo as ligações de hidrogênio entre o CG, né, as 3 ligações, e o AT, as 2 ligações. E vejam, a molécula da fita de baixo, ela é antiparalela. Ela está disposta numa sequência inversa da de cima. Então, aqui você tem a extremidade 5 linha invertida da fita de cima. Por consenso, nós chamamos essa fita de senso e essa fita de antissenso, tá? Sense e antisense, né, em inglês. Normalmente, como essas fitas elas são complementares, se você tiver uma fita, você consegue deduzir a outra. Então, a gente só desenha a fita de cima. Se precisar, a gente cria a fita de baixo, tá bom? E aqui, para tentar explicar aquela história do sentido da vida, 5 linha, 3 linha. O DNA, ele sempre vai crescer, né? Ele sempre vai ser construído a partir do carbono 3 linha, tá? Então, de novo, ó, a base 1, 2, 3. A partir deste carbono 3, que um trifosfato, né, um nucleosídeo trifosfatado, ele vai ser adicionado por uma polimerase, uma DNA polimerase. Então, nós temos uma enzima que faz essa reação utilizando a energia desses fosfatos aqui. Então, nessa ligação, eu vou eliminar essas 2 moléculas, esses 2 fosfatos, nessa molécula denominada pirofosfato, e um hidrogênio. E a ligação vai ocorrer aqui neste oxigênio, tá? Sempre usando como molde uma fita DNA. Então, essa citosina, ela foi pareada com a guanina. Qual é o próximo nucleosídeo trifosfatado que vai entrar aqui? Uma timina. E assim, ela vai crescendo para cá. Eu quero que fique bem claro que ela nunca cresce para este lado, sempre para esse. Ou seja, uma fita, ela vai crescer no sentido 3 linha aqui para baixo e a outra fita vai crescer no 3 linha aqui para cima, tá? Só para contextualizar vocês novamente, em 1977, esse camarada aqui, Frederick Sanger, ou Sanger, na pronúncia, né, mais inglesa, ele conseguiu realizar a síntese do DNA. Ele conseguiu sintetizar uma fita de DNA, tá?
Mas, em 83, esse californiano, o Kerry Millis, ele conseguiu não só fazer uma fita, ele conseguiu fazer uma reação em cadeia. Então, qual foi a proeza dele? Ele conseguiu replicar esse DNA inúmeras vezes, milhões de vezes. Só para vocês saberem, esse camarada ganhou o Nobel de Química e esse aqui também, tá? Pela inovação que isso nos trouxe até hoje. Para você, né, vocês estão sabendo aí com a pandemia, a gente está usando o PCR o tempo inteiro para fazer o exame lá com o SWAB, para saber se a pessoa está ou não infectada. Antes da gente partir para a reação propriamente dita, vamos lembrar do dogma central da biologia molecular. Então, aqui, via de regra, nós temos a informação armazenada no DNA de um ser vivo. Esse DNA ele pode se duplicar, ele é duplicado para se perpetuar nas células filhas. Ele pode ser transcrito, então uma região desse DNA ele pode ser transcrito numa molécula de RNA mensageiro. Já preste atenção aqui numa coisa. Normalmente, 99% das vezes, o DNA é dupla fita, tá? Tem alguns organismos, principalmente vírus, que podem ser DNA simples fita, né? SS, eles chamam de single strand. O RNA, normalmente, ele é fita simples, mas ele também pode, de alguma forma, ou se enrolar nele mesmo, né? Pareando com as bases complementares. Então, se eu tiver, por exemplo, um AAA aqui, e aqui tiver um TTT, ele pode se dobrar e ficar pareado. Mas, normalmente, o RNA, então, ele sendo simples fita, ele é mais delicado que o DNA. Então, só contextualizando também em relação às vacinas, aquela vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, que são baseadas em RNA, elas têm que ser armazenadas a menos 25, menos 70 graus. Por quê? Porque essa estrutura ela é frágil, ela se degrada muito facilmente. Agora, a vacina de Oxford, e acho que a vacina, da Sputnik 5, né, Sputnik V, elas são baseadas em DNA. Então, são vacinas que podem ser armazenadas à temperatura da geladeira normal, 6 graus, por exemplo. O DNA é extremamente estável, né? A gente mesmo está a 37 graus e o DNA está estável aqui, tá? Então, vamos lá, depois desse parênteses, o DNA ele pode replicar, ele pode ser transcrito em RNA e, finalmente, esse RNA ele pode ser traduzido numa proteína. Esse é o dogma central da biologia molecular. Isso está completo? Não. O que está faltando aí? O DNA, além de gerar o RNA mensageiro, ele pode gerar RNA ribossômico, que é aquele ribossomo que vai ajudar aqui na tradução do RNA. Esse DNA ele pode virar também RNA transportador, que é aquele RNA que traz o aminoácido e vai combinar com o anticódon aqui do RNA mensageiro para definir a sequência correta da proteína aqui, né? E outra coisa que se sabe hoje, o DNA, ele também pode gerar um RNA que funciona como uma enzima. Então, uma enzima de RNA, portanto, uma ribosima. Tá? Não vou entrar em detalhes, isso aqui é só para vocês saberem que existe. E aí também, por conta do coronavírus, existe, né, não só o corona, a gripe já é assim, o vírus da gripe, o vírus da AIDS e também o corona, eles são vírus que a informação genética dele está na forma de um RNA. Então, o que acontece depois que esse vírus ele entra numa célula? Ele tem que fazer DNA. Então, o que acontece? Ele transcreve primeiro uma proteína, uma enzima chamada transcriptase reversa. Tá? Então, essa transcriptase reversa é uma enzima que consegue sintetizar DNA a partir do RNA. Então, esse vírus, ele entra, ele já deve ter uma sequência pronta aqui, a célula não sabe a diferença do seu RNA endógeno para o RNA do vírus,
ela vai lá e sintetiza uma proteína, né, uma enzima, que é essa transcriptase reversa. A partir desse RNA, então, o vírus consegue sintetizar uma fita de DNA, e aí sim, a partir disso, ela vai gerar todos os componentes do vírus que ele precisa. A capa proteica, né, a cápsula proteica dele, mais RNA, e para poder encapsular esses vírus todos, tá bom? Mais ou menos isso. O vírus da gripe faz a mesma coisa, o vírus da AIDS também a mesma coisa, tá? Agora sim, vamos falar um pouquinho aí, então, do DNA, da PCR. Como é que funciona? Então, você tem aqui as duas fitas de DNA, que ele também enfatiza, né, que na fita de cima você tem o final 3 linha, na fita de baixo 5 linha. Você tem uma região de interesse que você quer estudar, por qualquer motivo que você tenha. O que você precisa fazer? Você precisa desenhar iniciadores, que a gente chama de primers, ou oligonucleotídeos iniciadores. Então, você desenha uma região que ela seja complementar ao início e ao fim do segmento que você quer amplificar. Então, primeira coisa, você tem o seu DNA molde, você vai denaturá-lo como? Aumentando a temperatura. Aí aquelas ligações de hidrogênio, elas se abrem, permitindo, na verdade ainda não, né? Mas elas se abrem. Quando eu baixo a temperatura, para que eu permita que os primers se anelem na estrutura. Como eu jogo muito primer, esse primer, ele está em excesso, então a probabilidade dele se ligar na fita simples é muito maior do que essa fita voltar a ligar nela mesma, tá? Tem muito mais, tem, sei lá, 1 milhão de vezes mais oligonucleotídeo iniciador do que é o DNA molde. E aí, eu aqueço novamente para que a minha polimerase, ela consiga, então, estender, a partir desse primer inicial, ele estende a fita copiando, usando como molde a outra fita. Então, você vai ter duas reações acontecendo, uma na fita de cima e uma na fita de baixo. E isso, gente, é a PCR. A gente repete esse processo inúmeras vezes, tá? Então, aqui eu só pus um exemplo de uma reação que eu já fiz. Então, o que a gente faz? No primeiro ciclo, a gente deixa um pouquinho mais de tempo, porque essa fita ela pode ser muito longa. Então, você deixa um tempo maior, esses 2,5 minutos a essa temperatura, para que dê tempo dessa fita se abrir que nem um zíper, tá? E aí sim você começa o ciclo de 30 segundos aqui, na sequência, você vai abrindo a fita, aí você, de acordo com o seu primer que você desenhou, você vai ter uma temperatura ideal para ele. A gente sempre tenta desenhar nessa faixa aqui de 54, 57 graus, tá? Então, ele é uma temperatura que vai permitir que as ligações de hidrogênio ocorram entre as bases complementares aqui da sequência molde do seu primer, e aí a gente tem uma DNA polimerase que ela recebe esse nome de TAC. Por que TAC? Porque é termos aquáticos. Ela foi retirada de uma bactéria que vive naqueles geysers, né, de água quente nos Estados Unidos, no Canadá. Então, normalmente as proteínas elas se degradam em temperatura alta, mas essa proteína, essa enzima, ela acaba tendo, como que eu posso dizer, proteínas que estabilizam ela e ela não se degrada com altas temperaturas. E a temperatura ideal de extensão dela é 72 graus, então você realiza o ciclo. De acordo com o fabricante, tudo isso a gente compra, tá, gente? Tem fornecedor disso. Então, você vai ter, de acordo com a especificação da sua polimerase, ela pode ser uma polimerase de alta fidelidade, que ela tem um sistema de correção de erros, porque ela trabalha rápido, tá? Para vocês terem ideia, um ataque comum, ela chega a pôr 500 até 1.000 bases por minuto. Ela trabalha colocando 1.000 bases por minuto.
tem polimerases, digamos assim, mais... nem às vezes a gente esquece, né, em português, mas eles chamam de... a PFU chama fusion, né? Eles juntam DNAs de outros organismos e vão melhorando a molécula, ela acaba conseguindo pôr até 2, 3 mil bases por minuto. Tá? Então, você imagina a velocidade que uma enzima dessa ela vai acrescentando bases numa fita de DNA. Essa daqui, ó, pelo tempo que eu estou deixando aqui, eu imagino que esse DNA ele devia ter umas 6 mil bases, tá? Então, a gente sempre coloca um tempo a mais para garantir que toda a sua fita seja, todo o seu segmento aqui de interesse seja estendido, tá? E no final a gente repete isso, né? Então, vamos lá, de novo. Denaturação, anelamento e extensão. Você vai repetindo isso. Aqui, no meu caso, eu repeti 19 vezes, tá? Mas você pode repetir até 30, 35 vezes. Às vezes, o segmento ele é menorzinho, esse tempo aqui diminui, sei lá, para 1 minuto. Então, você pode aumentar esse tempo aqui sem desgastar muito a sua polimerase, tá? Porque ela também, apesar de ela ser estável, imagina, aqui, isso aqui é uma reação de umas 3 horas. Chega uma hora que ela também fica cansada e ela pode cometer erros, e aí você acaba tendo o seu DNA que você está duplicando, acabando ficando com erros, tá? Então, não é o ideal. E, seguindo em frente, você vai repetindo isso, e você cada vez mais tem DNA a sequência de interesse sua sendo amplificada. Aqui, ele diz que depois de 20 ciclos, você chega a ter 10 a sexta, né? Ou seja, 1 milhão de moléculas a partir de uma molécula de DNA inicial. Aí que está a beleza disso, tá, gente? Imagina, você pode pegar aí uma célula que seja, né? Se que isso fosse possível, você, a partir de uma célula, se você conseguir realizar uma boa reação de PCR, você vai conseguir ter milhões de cópias do seu DNA de interesse. O protocolo da PCR, como é que a gente faz? Então, o que você precisa sempre ter? Um DNA molde, a partir do qual você vai amplificar. Você precisa desenhar os seus iniciadores, que são os primers que flanqueiam a sua sequência de interesse. Você tem que ter o tijolinho que faz o seu DNA, que são os nucleosídeos trifosfatados. Então, isso também a gente já põe junto, na proporção de 25% aqui para cada um, e nós também colocamos em excesso, sempre sobra na reação, tá? Então, não tem problema. A gente chama isso aí de DNTP mix. Então, conforme isso aqui vai sendo consumido conforme o meu DNA vai sendo amplificado. Você tem que pôr a sua DNA polimerase, que você tem aqui, nesse caso aqui, essa é a Fusion que eu falei para vocês, e você tem que colocar um tampão, né? Seria uma água salinizada, que ela tem um cofator, que é o magnésio. A maioria das enzimas, elas só funcionam na presença de magnésio, tá? E também com pH adequado. Essa aqui, como é uma enzima de bactéria, talvez ela tenha um pH um pouquinho menor, em torno de 6,5, tá? No nosso corpo, nas nossas células, tudo vai funcionar em torno de 7,2, 7,4. Tá? Esse seria o nosso pH fisiológico. No caso da taquipolimerase, pode ser um pouco menor. Então, você coloca aí o tampão para dar as condições ideais para a sua enzima funcionar. E, por último, a gente coloca água para completar a reação. A receitinha, uma das receitinhas que eu fazia era essa daqui. Tá? Então, você tem uma quantidade, um DNA que tem uma certa concentração. O fabricante
da PFU aqui, ele recomendava uma quantidade de 50 nanogramas de DNA. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente, se aqui fosse 200, eu usei 1/4, que daria mais ou menos aqui 50 nanogramas de DNA. Aí você coloca uma quantidade aqui, meio microlitro da enzima, uma quantidade aqui do tampão, o DNTP mix, os primers, um a gente chama de forward, que é o para frente, o primer para trás, que é o reverso, e somando tudo isso, deve dar 6 microlitros. E aí você completa com 19 microlitros de água para você ter um total de 25 microlitros na sua reação. Isso tem a ver com esse buffer, tá? Esse buffer, normalmente, ele é 10 vezes. Então, você põe ele numa quantidade que ele fique 10 vezes no volume total da reação. Para quem, imagino que não saiba, gente, isso aqui é um alfinete, tá? Aquele alfinete de metal que não tem aquela bola colorida, tá? É aquele alfinete de metal. Uma gota de meio microlitro é mais ou menos desse tamanho aqui, tá? É isso que a gente acaba colocando num tubinho de ensaio para fazer a reação, tá? Aqui nós temos um exemplo de tubo. Esse aqui não é aquele tubo que o pessoal chama de pino. Aquele tubo, ele é 15 vezes maior que esse, tá? Aquele tubo, ele tem 1.500 ou 1 ml e meio. Esse aqui só tem 0,1 ml, tá? É um tubo bem pequeno, aqui eu pus uma escala para vocês saberem. Então, ele é menor aí do que uma polegada, menor que o dedão. E depois que a gente coloca todos os produtos no tubo, né, da nossa reação, você só vê esse fundinho aqui, tá? É isso que a gente tem. Você fecha o tubo, gente, fecha bem o tubo, porque se você não fechar, a hora que você coloca aqui no seu termociclador, você vai aquecer isso aqui a 95 graus, isso aqui ou transborda ou evapora. Já aconteceu, comigo eu nunca perdi tudo, tá? Mas já aconteceu de você estar lá fazendo uma reação com 40 tubos, de repente tem um tubo que tem menos. E aí deu para aproveitar, né? Mas acabou perdendo uma parte da reação. Então, apresentando para vocês aqui um tipo de termociclador, tá? Então, esse termociclador, ele rapidamente, ele vai variar a temperatura. A gente encaixa o tubo aqui dentro, fecha essa tampa também esquenta para impedir que condense gotas aqui em cima, que nem acontece numa panela, né, quando você ferve água, e você programa ele com a sua reação, né? Deixa eu só voltar aqui. Ah, não, eu não pus? Ou pus? Aqui. Você vai acabar programando ele para essas temperaturas que você já previamente estipulou, tá bom? Ah, tá aqui. Gente, o que acontece? Eu vou lá, coloco o meu tubo com essa aguinha, deixo correr a minha reação, depois de umas 3 horas, eu tenho o tubo aqui. Não dá para saber, será que funcionou isso aqui? Como que a gente faz para descobrir se a minha reação deu certo? A gente tem que fazer um gel de agarose. Isso aqui é uma substância que se tira das algas, tá? Mas para vocês entenderem, é como se fosse uma gelatina. Vê, um pozinho, você mistura numa certa quantidade, esquenta a água, põe na forma, nesta forminha aqui, e deixa esfriar, ele polimeriza. Depois você tira esse pente, e aí fica dessa forma, fica essa gelatina aqui, e esse é o lugar onde você, esses pocinhos aqui onde você tirou o pente, é o lugar onde você, com uma pipeta, deposita o DNA para ele correr. E aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Isso aqui, a gente põe água, né? Na verdade, um tampão também, um tampão de corrida. O lado preto é o polo negativo, o lado vermelho, o polo positivo. Lembra que a gente falou lá no começo que o DNA tem uma característica negativa por causa dos fosfatos? Então, o que a gente faz? Nós colocamos essa parte aqui do gel aqui em cima, colocamos todas as nossas amostras, nosso DNA aqui, e corremos o gel, quando ligamos a fonte,
o DNA ele vai ser atraído pelo polo positivo aqui. Então, ele vai correr nesta direção. O que vocês precisam saber? Quando você fabrica polimeriza o gel, a gente coloca um corante. Esse corante, ele se liga ao DNA, ele é fluorescente. Então, depois, quando a gente joga uma luz ultravioleta, nós conseguimos ver isso, tá? E outra coisa, isso aqui vocês têm que entender como se fosse uma malha. Então, os DNAs menores, eles conseguem atravessar essa malha mais rápido. E os DNAs maiores, eles vão ter maior dificuldade, eles vão ficar mais para cima. Então, é isso que a gente vai ver aqui, ó. É desse jeito que você vê mesmo lá. Esse aqui não tem tratamento. Então, você tem lá 2 lâmpadas UV e o gel, quando colocado em cima, onde tem DNA, você vê que ele reage, aqui ele floresce. Aqui acabou não aparecendo, mas aqui em cima tem um monte de pocinho, tá? Um monte de pocinho, uns 15 pocinhos aqui. Aqui embaixo eu usei outro pente, na verdade porque a gente não tinha, eu só tinha 2 pentes lá para usar. Então tinha um pente pequeno e um pente grande. Quando não cabia todas as amostras que eu queria usar aqui em cima, eu colocava aqui outro pente para tentar, numa só corrida, o maior número de amostras possível. Então, veja só que interessante. Aqui, eu não tive reação, tá? Aí fica um problema. Você não sabe se você fez alguma coisa errada ou se realmente o DNA não está lá, tá? Mas é só para vocês saberem. Normalmente, a gente até corre, a gente chama de controle negativo e controle positivo. O que é um controle negativo? É onde eu coloco todos os ingredientes da minha reação, menos o DNA molde. Se amplificar alguma coisa, é porque está contaminada a minha amostra, meu tubo, alguma coisa está contaminada, minha pipeta, tá? Então, o controle negativo, ele nunca pode amplificar. Por outro lado, a gente também pode fazer um controle positivo. É uma reação que você sabe que vai dar certo, que ela sempre dá certo. Se ela não der certo, você sabe que você tem algum problema na sua reação, seja no termociclador, seja a sua enzima, a sua polimerase, tá? Que neste caso aqui, era uma reação a gente chama de constatação só. Eu queria saber se uma determinada bactéria tinha incorporado o DNA que eu estava colocando nela ou não. Então, nessas primeiras aqui, a gente vê que ela não incorporou, mas aqui eu já sei que incorporou. Então, eu posso saber, é mais ou menos o teste que a gente faz lá para o coronavírus. Se amplificar, eu sei que a pessoa tem o vírus, tá? Tem o DNA que os primers conseguem anelar e amplificar. Aqui é para você saber, isso aqui a gente chama de ladder, é uma escala conhecida para a gente saber o tamanho desse DNA. Essa escala tem várias, tá? Essa daqui, a que eu mais usava, ela vem assim, ó, 250 bases, 500, 750, aí esse mais brilhante, 1000, 1500, 2000, 2500, o outro mais brilhante, 3000, 4.000, 5.000, 6.000, que é o outro mais brilhante, 8.000 e 10.000. Tá? Então, aqui eu sei que o meu segmento, ele está justamente na área que eu queria. Eu estava esperando uma amplificação em torno de 1.500, 1.530, alguma coisa assim. Então, vocês podem ver que ele está bem na altura do 1.500, né? Esse é o 1.000, esse é o 1.500. Então, você sabe que ele está amplificando o DNA que você quer. Veja aqui embaixo o que aconteceu. Isso aqui é um problema de amplificação. Isso aqui a gente chama de smear. É um escorrido, né? Então, minha reação de PCR, ela não está específica. Meu primer, ele está promíscuo, ele está se anelando em alguma região que não deveria, ou minha amostra está contaminada, alguma coisa aconteceu aqui, tá? Para ficar essa região esquisita aqui. Mas, de qualquer jeito,
ele ainda amplificou a região que eu queria. Por que a gente não está vendo essa parte de baixo aqui da minha escala? Porque eu deixei correr muito tempo e eu perdi ela. Porque o gel ele tem tamanho. Isso aqui vem correndo. Se você deixar 40 minutos, 1 hora, isso aqui vai para o tampão, você perde, tá? Então você não enxerga mais. Mas aqui, por analogia, eu estou vendo que tem as duas bandas de cima e tem a outra banda mais forte. Então eu sei que essa aqui é a minha banda de 1000 e essa é a minha banda de 1500, tá? Então vocês conseguem ver que tem aqui a amplificação na região que eu quero. Outra coisa legal que dá para a gente fazer aqui é recortar esse gel, tá? Eu venho com estilete e corto ele aqui. Então, eu posso purificar essa parte que é alguma impureza que acabou amplificando, tá? Isso aqui é algum DNA bem maior que poluiu aí minha reação, tá? Aqui um outro exemplo, é uma outra reação que eu estava fazendo, e eu tinha justamente planejado para ter... Na verdade, isso aqui são 4 reações diferentes, tá, gente? Então, uma reação aqui, ela tinha que ter 510, a outra 680, 1100, 1280. Então, aqui, ó, 250, 500, ó. Estou com o DNA nessa região aqui. A outra aqui é 750, ó lá. Está na região do 680, 750. E aqui o 1000 e o 1280 um pouquinho maior que o 1100, tá? Então, essa é uma reação que ficou perfeita, tá bom? E aqui um exemplo do que eu falei para vocês, que a gente pode recortar com estilete o DNA do seu interesse, para purificar mesmo, tá? Esse daqui, por exemplo, se eu quisesse, eu também poderia ter cortado, mas como ele não tem nenhuma impureza, você sabe que o seu DNA, você pode usar ele daquele jeito, tá bom? O sequenciamento de Sanger. Como eu expliquei para vocês, só relembrando mais uma vez, a partir do extremidade 3' o DNA ele vai crescendo, tá? Tem que ter um OH aqui, ó, tá? Uma hidroxila para o meu DNA crescer. O que esse Sanger conseguiu desenvolver? Ele desenvolveu um desoxirribonucleotídeo, digamos assim, com defeito. Em vez de ter uma hidroxila, ele tem um hidrogênio. O que acontece? Ele para a reação. A polimerase não consegue inserir outros trifosfatos depois que esse nucleotídeo ele entra aqui, tá? Então, ela para a reação. O que não está mostrando aqui é que isso lá em 1970, 80, eles eram radioativos. Então, toda vez que um nucleotídeo desses era incorporado, a sequência para, a gente corre um gel e você, por raio-x, consegue ver, por chapa, né, que ele queima a chapa, você consegue ver qual é o nucleotídeo que está parando a reação, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Você tem o seu DNA molde, o seu primer, e aí você coloca... Antigamente era feito assim, tá? Você coloca em um tubo só guaninas, no outro tubo só citosinas. Em vez de você ter aquele DNTP mix que a gente fez na minha reação, eu coloco só os nucleotídeos, dideoxinucleotídeos, os com defeito, tá bom? E o que acontece? Toda vez que minha reação para, eu consigo dizer qual que é o nucleotídeo que está o último. Então, a mesma ideia do que nós tínhamos. Os DNAs menores, eles correm mais rápido, e os DNAs maiores, eles demoram mais para correr. Então, você lê ele de baixo para cima. Então, você começa... esse daqui não é um gel de agarose também. Esse aqui é um gel de acrilamida. Ele consegue diferenciar DNAs com uma base de diferença, tá? Ele é um gel com a matriz menor e ele diferencia uma base. Então, por isso que ele põe aqui a sequência do seu DNA. Você consegue, a partir
lendo aqui, né, dessa forma, você consegue estipular a sua sequência. Hoje em dia já não é mais feito assim, tá? Hoje em dia a gente faz por laser. Você tem uma coluna enorme, ela tem mais de 1 metro, então imagina aquele gel que eu mostrei para vocês, que parecia um quadradinho. Agora esse gel, ele é colocado num capilar enrolado, ele tem mais de 1 metro. E aí a ideia é a mesma, você tem, deixa eu só voltar aqui para mostrar, você coloca, aqui, em vez de radioativo, você coloca um fluoróforo aqui, de uma cor, tá? Amarelo, vermelho, azul, verde, tá bom? E a ideia é exatamente a mesma. Quando ele para na primeira, ele vai estar, um nucleotídeo só, ele vai estar lá no comecinho da minha coluna. E o laser, ele vai conseguir ler cada cor para mim. Então, veja só como vai acontecendo. Eu tenho, eles entram aleatoriamente na minha sequência, tá? Então eu tenho nucleotídeos normais, digamos assim, e os nucleotídeos, digamos assim, também defeituosos. Toda vez que ele entra, ele acaba, tá vendo? Por exemplo, aqui, ó, aqui ele não parou, aqui ele não parou e aqui ele parou. Mas ele podia ter parado no primeiro, podia ter parado no segundo, podia ter, né, ele é aleatório. Como é uma reação que acontece milhões de vezes, você vai ter um monte de segmentos de DNA de diferentes tamanhos. E o gel, ele discrimina isso, né, por tamanho, e o laser vai ler a cor que ele está. E aí você consegue definir qual que é a sequência do seu DNA, tá bom? Aqui um exemplo do que eu fiz. Isso aqui é um DNA de paciente. Eu estou escaneando aquele canal para potássio que o professor Gessé falou no começo, o KIR. E aqui o que a gente dá para ver, que é legal, que talvez vocês lembrem lá da escola, que a gente tinha aquele negócio de gene, né? Um cromossomo vem do pai e outro da mãe, não é isso? 23 cromossomos do pai, 23 da mãe, e a gente fica com os 46. Olha que legal aqui, se vocês olharem, dá para ver que tem duas cores, né? Então você tem o verde e o preto. O preto é guanina, né? E o C é citosina. Então, o que acontece? Esse cara, ele é heterozigoto para este locus aqui do DNA. Ele recebeu um cromossomo da mãe e um do pai. E cada um tem uma sequência. Aqui dá para ver melhor ainda, ó. Tá? Um do pai e um da mãe. Nos que ele está normal é porque ele é homozigoto para aquele sítio, tá bom? Então, ó, veja o que aconteceu aqui. O normal é ser, digamos, normal não, né? Mas a minha referência seria GCG. Então, esse aqui, ele tem um cromossomo que ele é GCG e o outro cromossomo que vai ser GAG. Então, em vez de ter uma alanina, ele vai ter uma glutamina no lugar. Uma fita do DNA vai produzir isso e a outra a alanina. E aqui, acho que também dá para ver, né? A mesma coisa, tá? Isso aqui eu só trouxe para vocês verem, para relembrar coisa de homozigose e heterozigose, tá? Como que a gente veria isso num paciente, tá? Ou num ser humano, ou num ser vivo, tá bom? E aqui só para também, porque o pessoal faz esse teste aí, né? O teste do PCR para saber se você está com corona. Só que esse teste ele é um pouquinho diferente, porque a gente chama de PCR quantitativo. Quando a gente viu lá o PCR convencional, você começa a reação e termina, e ela não tem diferença nenhuma. Você só vai saber no final se deu certo ou não. Essa daqui é uma reação que foi bolada da seguinte forma. Ele coloca vários, eles chamam de probe, tá? São vários pedacinhos de DNA que eles têm grande chance de anelar no seu DNA. Eles têm várias sequências e vários tamanhos. Então, ele vai conseguir ficar em áreas complementares, ele vai se ligar e vai ficar aqui. Ele tem
a gente chama de repórter, que seria um fluoróforo que brilha, só que ele está ligado a um quencher, a gente chama isso aqui de extintor ou inibidor. Então, esse quencher, ele inibe a fluorescência do repórter. Olha só que legal que acontece. Quando minha DNA polimerase vem... Gente, aqui ele não separou as duas fitas, mas, por favor, entendam que as duas fitas foram separadas aqui, tá? Tanto que você tem um iniciador de um lado e um iniciador do outro aqui, tá? Aqui só não ficou claro que está separada essa fita. Então, a mesma coisa que você fez lá na PCR, você teve que esquentar e denaturar essa fita para depois anelar o seu primer, tá bom? E também essas probes aqui. Essa DNA polimerase, ela tem uma característica, a gente chama que ela tem exonuclease, ou seja, ela tem, em inglês chama proofreading, ou seja, ela confere o que ela está fazendo. Então, se tem alguma coisa esquisita aqui na frente, a polimerase usada nessa reação, ele vai simplesmente quebrar isso daqui, né? Você viu? Polimerase, enquanto passa por aqui, ela vai arrancar essa coisa estranha, que para ela é estranha, para ela poder colocar o que ela acha que é complementar ao DNA. E quando ela faz isso, ela libera o repórter do quencher, do extintor, e esse repórter ele começa a brilhar, tá? Então, conforme essa reação vai acontecendo, eu vou tendo cada vez mais repórteres livres brilhando. Então, eu consigo ver a reação acontecendo. Olha só que legal isso aqui, ó. Isso daqui, ela tá linda assim, perfeita, porque ela é uma reação de... Oh, meu Deus, esqueci o... de uniformização, tá? Você está testando seu equipamento, você está vendo como é que se comporta quantidades conhecidas de DNA, tá? Então, quando você tem bastante DNA, essa amplificação, ela começa antes. Você vai liberando o gene repórter e ele, aqui já pelo 8º, né, no 10º ciclo, você já tem uma fluorescência grande que você já detecta, tá? Uma quantidade um pouco menor de DNA, ela vai demorar um pouquinho mais para amplificar, ó, 2 ciclos a mais, e assim por diante. Quanto menos DNA eu tenho, mais tempo eu tenho que amplificar ele para que ele seja visível, para que eu tenha repórteres soltos, para que eu consiga vê-los aqui, tá? E aqui, essa daqui é a non-template control, ou seja, eu ponho sempre uma amostra que não contém DNA. Ela não pode amplificar, ó, podem procurar aqui, ela não está aqui. Se ela amplificar, é porque alguma coisa está contaminada. Eu tenho que repetir todo o processo, tá, gente? Outra coisa interessante, essa reação, ela é sempre feita em triplicata. Então, cada uma dessas linhas, ela tem 3, ó, como vocês podem ver aqui, tá? Isso é uma segurança para você. Vou mostrar um outro exemplo, ó. Olha que legal. Aqui, você tem as 3 curvas, elas estão próximas, mas elas estão tão distantes que fica difícil de você dizer qual que é a correta aqui. Eu já ficaria com vontade de repetir essa amostra, tá? Diferente, por exemplo, dessa daqui, ó, como ela ficou bem próxima, né? Então, aqui você teria uma maior confiança no seu experimento, tá? Ou no caso do suave do nariz lá. Então, olha só que legal. Você faz a coleta e aí ele vai colocar aqui na máquina, vai realizar a PCR e se os resultados forem confiáveis, assim, né, as curvas ficarem juntas, você pode afirmar com certeza que a pessoa tem o coronavírus ou não, tá? Gente, lembrem-se que o coronavírus é um vírus de RNA, e nós estamos trabalhando com PCR, que é DNA. Então, antes de fazer essa reação, eu tenho que transformar o meu RNA em DNA com uma transcriptase reversa, tá? Então, eu só estou, como eu falei, eu não queria
extinguir o assunto, mas também não queria que ficasse conceito errado para vocês. Mas eu estou pulando algumas etapas aqui, só para vocês terem noção de como funciona, tá? E aí vamos finalmente partir para a prática virtual, tá bom? Aqui eu só deixei indicado para vocês. Esse daqui é um dos sites que eu gosto de usar para procurar genes e DNA. Esse daqui é um site, tudo online, tá, gente? Que eu gosto de usar para editar o DNA, tirar números, tirar espaços, vocês vão ver, tirar linhas. Aqui é o site, que é uma empresa que ela fabrica o primer e ela disponibiliza uma ferramenta para você analisar os primers que você está construindo, e aqui, finalmente, você vai tentar fazer uma previsão do seu amplicon. Vamos lá, então. Vamos ver se ele vai daqui. Acho que não. Acho que eu vou ter que sair. Vamos aqui. Ó, então, eu vou lá no site do NCBI. Vou usar o coronavírus para todo mundo ficar feliz e ver como é que é. Então, eu costumo aqui, ó, tem várias possibilidades, tá? Isso aqui você demora 6 meses para aprender a mexer em tudo. Nucleotídeos. E aqui eu vou pôr o nome do bendito, SARS-CoV-2. Nós tivemos a SARS-CoV-1 lá em 2000, 2010, não me lembro agora, né? Então, olha só, ele já mostra para a gente que é o coronavírus, tá? Aqui também, gente, eu não vou me estender. Ó, só para vocês, o que quer dizer SS? É single strand, ou seja, fita simples de RNA, e ele chama de positivo aqui por os parâmetros dele, tá? Poderia ser negativa se fosse como se fosse a fita, aquela antissense do DNA que eu expliquei para vocês. Mas vamos lá, ó. Vamos aqui na sequência de referência. Gente, é muita coisa, tá? Então, o que ele mostra aqui no começo? Os autores dos artigos que definiram essa sequência de DNA, tá? De RNA, no caso. Aqui assim, vamos lá. Como eu falei para vocês, o RNA, ele é efêmero, né? Ele é instável. Então, convencionou-se a sempre você ter o DNA dele. Então, a gente faz o DNA complementar e a sequência de DNA que é armazenada nos bancos de dados, porque a partir dela você fabrica de novo, né? Você consegue recuperar o RNA. Então, aqui nós temos a sequência a partir de aminoácidos, tá? Então, sempre o primeiro é metionina, isso é a biologia molecular, a tradução, né, de proteínas, ela sempre começa com a metionina, que é um código chamado, o códon é o ATG, tá? E aí segue a sequência de aminoácidos do vírus, tá? Aqui eu vou só descer aqui um pouco para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Então, agora sim, nós temos a sequência de DNA, tá? Do vírus. Ou seja, o vírus é de RNA, ela foi transformada em DNA e está aqui a sequência do vírus, tá? Esta aqui é a sequência do famigerado coronavírus. A gente vai usar uma ferramentinha aqui, Highlight Sequence. Ele vai fazer uma coisinha para a gente. Olha só que legal. Então, aqui já temos um problema. Eu já não consigo ler tudo que dá. Eu precisaria de um monitor maior, né? Ou de maior definição. Já não consigo ler o que é tudo isso, mas vamos lá. Deixa eu seguir em frente aqui para pelo menos mostrar para vocês alguma coisa que eu vi aqui. Aqui, ó. Todo mundo já deve ter escutado falar da bendita proteína spike, né? Ou da proteína S, que as vacinas são feitas, das mutações agora, das 3 mutações, né? 2 do Brasil e uma lá na Inglaterra, tem outra, acho que na África do Sul também. Então, está aqui a bendita espícula, né? É o que dá característica de corona, né, para o vírus. Ele tem essas espículas aqui que o pessoal chama de spike. Como eu falei para vocês, ó, ela sempre começa num ATG, tá bom? Aí ela tem a sequência dela aqui, ó, metionina, fenanalina, valina, e aqui vai, tá?
a sequência de aminoácidos que forma essa proteína, e vai terminar lá embaixo num TAA, que é o códon de parada, o stop códon, que a gente chama de uma sequência. Mas vamos seguir em frente, porque essa sequência ela é muito grande para a gente brincar com ela, tá? Vamos procurar, eu acho que era 5 que eu vi aqui, que era uma menorzinha. Isso, ó. Então, ó, isso daqui é uma proteína que ele chamou aqui de, ó, GNE, a proteína... proteína E do GNE, tá? Então, sei lá que proteína que é essa, mas vamos supor que essa seja a nossa proteína, nosso gene de interesse, que a gente quer amplificar essa sequência, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai ter que desenhar um primer que flanqueia essa sequência, tá? Então, um que começa um pouquinho antes e um que termina um pouco depois da sequência. Gente, de novo, isso aqui é só uma das fitas do DNA, tá? Para facilitar a nossa vida, para você não ficar olhando duas fitas. Isso requer depois um raciocínio para você acertar direitinho esses primers. Mas vamos esquecer isso por agora e vamos só olhar para a nossa sequência aqui, como é que a gente faria para desenhar um primer, tá? A gente, ó, só para vocês saberem, aqui tem 10, tá? Cada bloquinho desse tem 10 nucleotídeos e cada linha tem 60, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Então, aqui, ó, quanto tem aqui mais ou menos? 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 6, não, 1, 2, 3, 4, porque essa parte vem aqui para cima... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 60, 240 menos 12, 228, tá? Se eu não fiz conta errada, depois a gente confere, essa sequenciazinha de DNA tem 228 nucleotídeos. Gente, eu vou chutar é assim que a gente faz, a gente começa chutando uma região que você acha que, né, que flanqueia de maneira adequada. E a gente, vai acertando, tá? Normalmente, os primers, a gente desenha eles com 20, 22, 27 nucleotídeos, tá? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, ó, aqui tem 20, tá? Vamos dar um Ctrl C. Vamos entrar naquele outro site que eu desenhei, que eu falei para vocês, que é o IDT-DNA, que é o fabricante, né? Tem fabricantes nacionais também de primers, tá? Só para vocês terem uma ideia, acho que chama Extend. Acho que é isso aqui, né? Isso, ó. Então, essa Extend que fica em Campinas, ela é uma fábrica, uma indústria que você desenha o prime e eles produzem para você. É que a ferramenta deles que eles usam não é tão boa. Sei lá, eu acostumei com essa daqui, desse site, tá? Tools, Oligo Analyzer. Agora ele pede para fazer o cadastro. Antigamente não pedia, você podia usar à vontade isso daqui, tá? Então, aqui, será que essa já é a minha sequência? Não sei. Ó, vou copiar aquela sequência, coloquei aqui, tá bom? Aí eu vou dar um analyze aqui. Vamos ver o que acontece. Olha lá, então ele está me falando que essa é uma sequência, ó, ela tem muito CG, ela tem mais de 50% de CG. Olha o que acontece com a temperatura, ela vai subindo, tá? Só para vocês, ó, vou dar uma brincada rápida com vocês aqui, ó. Vou tirar os 2 Cs aqui da frente, ou os 3 aqui, só para vocês verem, ó. Vou dar um del aqui. Se eu der um analyze agora, ó lá, a minha porcentagem de CG diminuiu, era 58, 60, e a temperatura, essa temperatura de melt é aquela temperatura de anelamento que a gente vai usar lá na nossa reação de PCR, tá? A temperatura para anelar os primers na sequência complementar. Ela estava em 58, se eu não me engano, ó, eu diminuí o CG, ela já diminuiu para 52. Então, eu saí do ruim e fui para o pior, tá? 58 é muito alto e 52 é muito baixo. Então, a gente talvez tenha que só tentar tirar uma
Vamos tentar, ó, vou refazer, só para vocês verem, acho que vai dar 58, né? Vamos tentar tirar 1 aqui da frente, por exemplo. Vamos ver o que acontece. 56, olha lá, já chegamos naquela temperatura mais ou menos, né, que a gente fez a nossa reação, que foi 56 a temperatura de anelamento. Eu vou copiar, vou produzir uma nova janela para a gente fazer o primer reverse aqui, tá? Vamos chutar aqui também. Aqui a gente deixou quanto? Uns 40. Vamos ver, eu vou chutar aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Analyze. Olha lá. Horrível, tá? Então eu tô com um primer a 56 e outro primer a 42, tá? Isso não dá para fazer reação. Então eu vou ter que ou escolher outra região ou escolher uma região, ó, tá vendo? Ó, por quê, ó? O CG é muito pouco. Então, tem muito AT, a temperatura despencou. Então, vamos voltar lá e tentar descobrir uma outra região que tenha... realmente, ó, TA, 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 TA. É muito TA mesmo, né? Vamos pegar uma aqui, ó. Vamos ver se essa aqui é melhor. Ctrl C. Ctrl V. Analyze. Olha lá. 58. Opa, já melhorou, hein? Vamos ver se a gente tira um aqui. Tá? 55, ótimo, tá? Diferença de até 1 grau, você pode correr a reação. Então, eu tenho um primer aqui a 56,2 e um primer a 55,6, diferença de 0,6, né? Gente, eu estou fazendo rápido de qualquer jeito. Isso aqui você pode melhorar bastante, tá? É só para vocês terem uma ideia de como que você começa a planejar uma reação de PCR sua, tá bom? O que eu costumo fazer? Eu gosto... eu vou pegar aqui uma região até maior para vocês verem como acontece, tá? E vou jogar lá no Word. Aliás, antes de jogar no Word, eu vou fazer aquela edição de DNA. É que, gente, conforme a gente vai mexendo, né, DNA, a gente vai ficando craque aqui nos atalhos, né? Então, isso também é uma ferramenta online. Olha que legal que ele faz, ó. Essa sequência, ela tá suja. Ó, ela tá cheia, tá com os números aqui na frente, ela tá com os intervalos, tá com linha, né? Tá com espaço. Então, olha que legal, ó. Aqui ele tira as linhas, aqui ele vai tirar os números, e aqui ele vai tirar os parágrafos, né? Vai tirar tanto os espaços em branco... Ah, não, mentira. Aqui tirou os espaços em branco. Aqui que ele tirou os parágrafos, as linhas. E aqui, ainda por cima, eu posso jogar em caps lock, né, na letra maiúscula, que é o que eu gosto de trabalhar mais, tá? Eu vou copiar esta linha e vou lá para o Word e vou colocar aqui, tá? Só que agora a gente não sabe mais nada, né? Onde que estão as coisas. Então, nós vamos marcar para a gente saber o que a gente está fazendo. Aliás, outra coisa importante é você colocar o nome da sequência que você está... Então, nós estamos aqui com essa proteína E aqui, tá bom, gente? Vamos colocar lá, proteína E, tá? O GNE da proteína E, aí é o nome que vocês se adequarem a usar aí, tá bom? Vamos voltar lá. Primeira coisa que eu gosto de fazer, eu sempre marco aonde começa a minha proteína, né, o ATG, o códon de iniciação, e eu gosto de marcar esse códon de finalização. Então, vamos marcar ele aqui, ó, vamos procurar ele aqui no Word, ó. Eu já dei aqui olha lá, ele achou. Então, eu venho aqui, só achou um. Esse ATG, isso é o meu jeito de trabalhar, tá, gente? Eu marco ele em verde, é o meu start codon, tá? Meu código de iniciação. Agora eu vou lá e vou procurar o meu códon de... aqui tá, TAA. Vamos lá, Ctrl C. Vou ver, e vou colocar o AA aqui, ó. Ele já achou. Então, eu sei que... Gente, isso aí vocês têm que... Tem tabelas para ele. Depois, conforme vocês vão trabalhando, vocês vão
guardando de cabeça, né? Tem o TAA, tem alguns códons, tem 3 códons de finalização que a gente conhece, né? Tá? Então, aqui está marcado onde começa a minha proteína, onde que, na hora de fazer a tradução, ele vai começar a ler e aonde que vai terminar, tá bom? Outra coisa, vamos marcar os nossos primers agora, que a gente deixou aqui, ó. Como ele está com espaço, gente, ele não acha lá no Word, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês que ele não vai achar, tá? Ele não achou nenhuma correspondência. Então, o ideal é que você... Deixa eu fazer outra aqui, que eu vou mostrar mais uma coisa para vocês aqui, que vai ser bem legal. Eu coloco aqui e tiro os blank space. E agora eu jogo lá no Word, e aí agora ele vai achar. Vocês vão ver que legal. Aí ele já achou, tá? Então eu venho aqui e marco como meu primer de forward, sei lá, tá? Um dos primers que vai flanquear a minha reação de PCR. E agora eu venho aqui, e vamos fazer a mesma coisa com o nosso outro primer da outra fita. Ctrl C, colocar ele aqui, Ctrl V, achou. A gente vem aqui, marca ele aqui. Ops. Ao contrário. Pronto. Aqui, se quiser, pode marcar outra cor. Aí é vocês que vão definindo, tá? Para ficar bem claro, a gente pode marcar assim, ó. Ctrl C, a gente marca aqui, ó, Ctrl V. E esse daqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, esse daqui é meu primer, que a gente chama de forward, tá? Gente, você vai acostumando, você só lê isso em inglês, tudo, aí você acaba até perdendo né? E heavy, tá? Que é o reverse. Então, quando eu for amplificar essa sequência, ó, vamos voltar lá naquela... Cadê aquela... Aqui, né? Eu vou ter um primer iniciando a minha reação e ou seja, um primer para uma fita e um primer para outra fita. E aí, uma hora, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter essa fita aqui, né, essas duas fitas, tá bom? Ó, quanto que vai ter a minha fita? Ó, eu venho aqui, ela vai amplificar somente essa região, tá, gente? Revisão, contar palavras. Ó lá, 349. Então, depois que você amplifica, a gente chama de amplicon, tá? Amplicon, a região do DNA que foi amplificada por PCR. O meu amplicon, ele vai ter 349 bases. Então, lá no meu gel, quando eu for fazer o meu gel, eu vou ter que procurar bandas que estejam na faixa aí dos 350, tá? Voltando lá no meu... Aqui, ó. Opa, vamos? Acho que deve estar aqui. Nossa, eu passei bastante da hora, né? Então, olha só. No meu caso lá, você vai ter 350, ó, 250, 500. A minha banda, ela vai ter que estar mais ou menos por aqui. Se amplificou, se deu tudo certinho, eu vou ver este tipo de fluorescência mais ou menos aqui nesta região. Tá, gente? É isso. Tá? É isso aí que é a PCR que a gente faz, nem sempre dá certo, você tem que matutar um pouco. Às vezes, por exemplo, aqui, que nem eu falei para vocês, se subir um pouco a temperatura de anelamento, você pode impedir que ocorra esse tipo de ligação promíscua do seu primer com alguma outra região do DNA, tá? E vice-versa, às vezes, você já repetiu isso, você já fez
1000 vezes, você sabe que está tudo certo, que você não errou na reação, que tem DNA, às vezes você diminui um pouco a temperatura, né, 1, 2 graus lá daquela temperatura de anelamento, e aí às vezes a reação aparece. Aí você vai meio que brincando com isso até conseguir o seu efeito, tá? Peço desculpas aí de ter me estendido no tempo, mas espero que tenha sido elucidativo para vocês aí.